Bom dia, terceiro ano. Hoje, dia 8 de junho de 2020, nós vamos começar a nossa segunda-feira com aula de história, tá? Hoje o nosso tema é lazer, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender que o lazer é fundamental, tá? Então vamos lá, todos na página 57 e 58. A prova vai passar um resumo, tá? Porque é um tema muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar do que a prova vai passar agora para vocês, tá? Então vamos lá. O que é o lazer? Bom, primeiro, o lazer ele é sempre feito no tempo livre, né? Ou seja, naquele tempo em que nós não estamos nem na escola, nem estamos no trabalho, mas nós temos um tempo livre para nós praticarmos o lazer, tá? Antigamente, principalmente na Europa, né, no continente europeu, o lazer ele era feito em feiras livres, ele era feito em desfiles, era feito através de campeonatos, eram os locais onde as pessoas se encontravam quando elas estavam com um tempo livre, né? Eram feiras curtas, feiras, exposições, e começou esse hábito a ser esticado para os demais países, né? Mas começou ali na Europa. Antes da Europa, por exemplo, no tempo de César, no tempo dos gregos, né? No tempo dos romanos, eles praticavam muitos campeonatos, por exemplo. É muito comum que a gente observe em alguns vídeos, em alguns filmes que a gente assiste dessa época, havia muito campeonato entre cavaleiros, né? Ali era a forma das pessoas passarem o seu tempo livre. Então, o que é lazer? Lazer é aquilo que você faz no seu tempo livre, tá? E uma outra forma de lazer, que também é muito praticada hoje entre nós, né? É café, né? Pessoas se encontravam antigamente, hoje também se encontram muito em cafés, em cafeterias, seja para tratar algo de ordem comercial ou mesmo para bater papo, né? É muito comum. E existem duas formas de você fazer o lazer. Ou você faz o lazer sozinho, ou você faz em grupo, né? E existem características, são diferentes as formas de lazer no campo ou na cidade, tá? Por exemplo, na cidade a gente vai para cinema, a gente vai para teatro, a gente vai para exposição, a gente vai para parques de diversões, né? E no campo as pessoas passeiam a cavalo, as pessoas nadam no rio, ou mesmo feiras e exposições também. É muito comum no campo, na zona rural, eles terem feiras de lazer, né? Eles vão para algumas feiras e nessas feiras eles apresentam ali alguns produtos, ou seja, eles tanto fazem a parte comercial, em que eles apresentam aqueles produtos, ou a criação, ou o que ele plantou, o que ele produziu, e as pessoas visitam também, e ali eles apresentam, por exemplo, vários shows, boiadas, vaquejadas, né? Então, o interior, né, o pessoal da zona rural também pratica essa forma de lazer em feiras, tá? Em feiras e exposições. E o lazer, ele depende, por exemplo, é diferente o lazer se o tempo estiver quente ou se o tempo estiver frio, né? Se estiver frio, a gente vai passear em lugares que estejam fechados, agasalhados. Agora, se o tempo estiver quente, se o clima for quente, aí você vai em lugares abertos, em parques de diversões abertos, né? E o lazer também, as atividades do lazer, elas dependem da época, elas dependem do clima, elas dependem do ambiente e elas também dependem da idade, tá? Época, tá? Por exemplo, antigamente as crianças brincavam muito de queimadas, né? Polícia e ladrão. Hoje é menos comum. Hoje, as crianças de hoje em dia, elas têm como lazer mais brincar de videogames, de jogos, né? Mudou, né? Mudou isso, né? Então, antigamente,
nós tínhamos muito mais lazer ao ar livre do que hoje, né? Hoje a nossa vida é muito confinada, muito fechada, até porque é justamente a diferença em relação à segurança também. Antigamente os ambientes eram muito mais seguros, hoje não são tantos, né? E por vários motivos aí é que a época é diferente, né? Antigamente as pessoas se divertiam muito mais do que hoje, né? Era tudo muito mais natural. E também a atividade depende do clima, conforme a Pro disse, né? Por exemplo, se tiver nevando, digamos, você está lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, e lá no Alasca e tá nevando. Então você vai brincar de quê? Você vai brincar de neve, né? Se você estiver numa praia, você vai fazer castelos de areia. Então a atividade é diferente, né, no local, né, e dependendo do clima, né, a atividade é diferente. Uma outra forma também que a gente fala que a atividade é diferente é por causa da idade, né? Idade e interesse. Um exemplo, eu vou para o cinema. Vou eu, meu marido e meu filho. E a gente quer assistir um único filme. Aí é difícil, não é? Acho que isso já deve ter acontecido com a família de vocês. As crianças querem um filme infantil, os jovens querem um filme de terror ou um filme de suspense, os pais normalmente querem filmes de ação e as mães querem um filme de romance, né? Aí você fica ali naquela angústia, o que nós vamos assistir? Porque a idade é diferente, né? As pessoas de idades diferentes têm desejos e vontades diferentes e interesses diferentes também, né? Mas é muito legal a gente ter lazer, né? Nada como a gente ter um tempinho livre para a gente fazer outras coisas. E agora, principalmente no nosso confinamento, a gente está tendo tempo de fazer um lazer fechado, né? Em ambiente fechado, né? Porque a gente não está podendo sair. Então, a nossa forma de fazer o lazer hoje realmente é mais voltada para a família, né? O que é muito legal, tá? Vou pedir agora para vocês abrirem o livro, páginas 59 e página 60. Tem atividade, é simples, é de ordem pessoal, é de resposta pessoal. Resposta pessoal é quando você responde aquilo que você entende, a sua opinião, tá? É bem simples, vocês vão gostar. Abram o PDF aqui do lado. Aqui no PDF a Pro colocou alguns exercícios no caderno para vocês fazerem, que também é bem simples. Tem um pequeno desenho, não é muita coisa, e mais duas questões. Até a próxima aula de História.